Oi, gente, tudo bom? E aí, olha só, resolvi fazer esse vídeo para vocês, contando um pouco sobre história. O Ceará não tem isso não, não tem isso não, não tem isso não. O Ceará não tem isso. A história, ou o que eu vou contar hoje, tem muito a ver com a colonização do nosso estado. Vocês estão vendo aqui atrás, é um mapa do Ceará, tá bom? Para que a gente fale um pouco sobre a colonização do nosso estado, nós vamos ter que fazer uma contextualização histórica falando sobre a chegada dos portugueses ao nosso país, ao nosso território. Lembrando que eu vou usar durante esse vídeo os termos chegada ou conquista dos europeus, porque descobrimento é um termo que não se utiliza, levando em consideração que esse termo dá a ideia de que não haviam habitantes antes da chegada dos europeus. E pelo contrário, né, o Brasil era riquíssimo de aldeias indígenas, muitos grupos indígenas faziam parte dele, então já eram os primeiros habitantes. Bom, para isso a gente vai ter que pensar lá no século VI, no século V, onde os portugueses, com suas invenções náuticas, com seus instrumentos náuticos, sua escola de sagres, né, como outras nações também, como a Espanha, a Inglaterra, vão se lançar ao mar em busca de especiarias, em busca de novos produtos para poder comercializar na Companhia Oriental das Índias, certo? Esses produtos vai fazer com que essa ausência de produtos lá na Europa vai fazer com que eles se lancem ao mar, fazendo então que eles chegassem ao nosso território, ok? Então, a chegada dos portugueses aqui vai se atribuir muito a isso. Lembrando que, eu não acredito que todo mundo já saiba, todo mundo já ouviu falar, mas o ano que isso acontece, né, a chegada dos primeiros portugueses com o Pedro Álvares Cabral aqui no Brasil vai se dar em 1500. O que é interessante porque os primeiros portugueses a chegarem no Ceará só vai se dar em 1603. Mais de um século depois é que eles vão vir visitar e ocupar o nosso estado. Tia, por que eles demoraram tanto? Porque um século depois foi que eles resolveram então vir para cá. Bom, existem algumas razões. A primeira que eu posso dizer para vocês é sobre a nossa vegetação. A nossa vegetação é uma vegetação espinhosa e rasteira, a caatinga, né? Então, a caatinga, ela tem essa paisagem, essa aparência de seca, não é? Não tem todo o verde, todo as árvores frutíferas, que possui a Mata Atlântica, certo? Então por isso que eles não vão vir, eles não vão se sentir atraídos. Eles vão dizer, oh, gente, essa vegetação toda marrom, toda seca, isso ali lá tem nada, ali não vai ter ouro, não vai ter prata, não vai ter nada que se aproveite. Então a primeira coisa, a primeira razão para a qual eles não viessem tão cedo para cá foi a nossa vegetação que não era atrativa. Depois o nosso clima, tá, gente? O nosso clima, ele não vai favorecer. Enquanto eles chegam numa região úmida, onde vai haver chuvas frequentemente, no Ceará a gente sabe que não é bem assim, né? A gente vive diversas vezes durante muito tempo, algumas décadas, alguns tempos de seca, né? De escassez, onde a chuva quase não aparece, em maioria das épocas, então isso também não vai ser atrativo, afinal eles vindo da Europa estavam acostumados com esse clima mais úmido, mais frio, e chegar e vir direto para o calor, né, para esse mormaço, para essa quentura que a gente sente aqui, que a gente passa por aqui, não seria então uma boa escolha. Esse é o segundo motivo. O terceiro motivo, além da nossa vegetação e do nosso clima, são os nossos índios. Assim que os portugueses chegaram ao Brasil, eles tiveram o primeiro contato com os índios do litoral, que eles vão considerar como índios tupis. Por quê? Porque eles achavam a língua fácil de ser entendida e que foram os índios pacíficos, no sentido de que fizeram acordos facilmente, acordos de troca, de escambo. Já os índios do interior do Brasil, né, mata adentro, eram considerados tapuias, que são os índios que têm um linguajar mais enrolado,
ou que eram considerados bravos porque não tinham um acordo, não gostavam muito de fazer acordos com os portugueses, com os europeus. E aí os portugueses disseram, então quem mora, todos os índios que moram na faixa litorânea são tupis e aqueles que moram mata adentro são tapuias. Os nossos índios, de cara, eles foram considerados índios tapuias, índios bravos, guerreiros. Se eles eram os índios bravos, então tinha pouco acordo com os portugueses, ou seja, eles mal deixavam os portugueses pisarem o pé aqui. Então, isso foi um dos motivos pelos quais também os portugueses evitaram chegar no Ceará tão cedo, né, tão logo. A nossa colonização, então, ela foi tardia, ela teve algumas tentativas, certo? Como, por exemplo, a primeira tentativa de colonização aqui foi feita por Pero Coelho de Souza, um português que veio chamado pela coroa em uma embarcação, certo? E ganhou o título de Capitão-Mor da Paraíba. Lembrando que o Ceará ele ainda não havia sido explorado, mas a Paraíba, nossa vizinha, sim. E aí, ele era capitão-mor. O que é um capitão-mor? O capitão-mor é um cargo de defesa das fronteiras. Ou seja, ele foi incumbido da função de defender a Paraíba. Depois, a coroa portuguesa dá uma outra função a ele, que é de invadir o Ceará e explorar. Por que isso? Porque então agora só em 1603 o que foi que despertou para que a coroa mandasse alguém vir explorar o nosso estado? Por conta dos franceses que haviam invadido Maranhão, estavam dominando o território maranhense, certo? Com medo de que eles pudessem se estender até o Ceará e tomar esse território também, ele resolveu então explorar e ocupar antes dos franceses, certo? O Pero Coelho de Souza então monta sua pequena frota, seu pequeno exército e vem para o Ceará, certo? Chegando então no litoral cearense, onde é a Barra do Ceará, se eu não me engano, tá, gente? E acaba montando um forte, só que quando ele chega em 1603 aqui e monta esse forte, essa fortaleza, que vai ter o nome de Santiago, Forte de Santiago, certo? Vai estar acontecendo uma seca tremenda, horrível, a primeira seca registrada nos documentos oficiais, a primeira seca cearense registrada é a seca de 1603, porque o Pero Coelho de Souza, quando ele escreve cartas a coroa, né, e tudo mais, às suas autoridades, ele escreve falando de como está a seca. Então é o primeiro registro que a gente tem na história da seca aqui no Ceará em 1603 com Pero Coelho de Souza. O que não vai ser nada fácil para ele, nada fácil, porque ele não tem ainda o manejo da seca nem da caatinga. E muito menos vai ter afinidade com os índios que aqui habitavam. Então vai ser uma estadia péssima. O que vai acontecer? Ele não vai conseguir permanecer, a seca vai expulsar e os índios também. Tem um mito, eu não sei se é verdade, tá, gente? É uma coisa que são contadas ao longo do tempo, através de história oral, de pai para filho, de que o Pero Coelho havia sido expulso daqui do Ceará, de dentro de seu forte, pelos indígenas que montaram uma espécie de exército em frente ao forte de Santiago, sem deixar nenhum dos homens do Pero Coelho sair. E aí, com o tempo, eles foram ficando sem comida, porque eles não conseguiam sair do forte, e dizem até que eles chegaram a comer a carne dos seus próprios cavalos, até chegar um navio português para salvá-los dali do forte, tirá-los dali de dentro e assim eles conseguirem sair. Bom, quando isso aconteceu, o Ceará ficou sem nenhuma conquista, sem nenhum povoamento, nenhum português até então. Quando é mais tarde, o Pero Coelho ele já tem ido embora para Portugal, ele não vive, ele não consegue mais ficar no Brasil, ele vai embora para Portugal. Quem assume seu lugar enquanto capitão-mor na Paraíba é o Martim Soares Moreno, que é o que já tinha vindo, ele já tinha vindo junto com o Pero Coelho, quando o Pero Coelho veio tentar e tudo mais, ele já tinha vindo junto.
E aí ele veio agora para conquistar e colonizar o Ceará. O Martim Soares Moreno é o mesmo um personagem que também foi o cara que inspirou o José de Alencar a criar o personagem Martim. Foi o personagem que inspirou José de Alencar no livro Iracema, que é o Martim. Pronto, foi o Martim Soares Moreno, que é até hoje considerado, né, o pioneiro, aquela pessoa que colonizou o Ceará de fato. Então, esses privilégios, essas glórias são dadas a ele, como a gente já imaginou. Por quê? Não é à toa que é um personagem de um livro de um escritor famoso. Então, óbvio que todas as glórias tinham que ser para ele. O que acontece com o Martim Soares Moreno? Ele vai ter um pouco mais de sorte do que o Pero Coelho de Souza. O Martim Soares Moreno, ele vem e aí no lugar onde foi construído pelo Pero Coelho o Forte de São Tiago, ele derruba e constrói o Forte de São Sebastião. O Forte de São Sebastião, onde a partir dele começam então a criar as primeiras casas, a povoar. O Martim Soares Moreno não foi um cara tão legal e tão bacana com os indígenas que aqui viviam. Ele não teve pena, ele acabou dizimando bastante, porque afinal os índios não queriam deixar ele ocupar o território e essa foi a maneira que ele encontrou para que ele pudesse colonizar, fazer o que lhe tinham mandado. E aí ele acaba dizimando inúmeras aldeias indígenas do Ceará, colonizando de fato, ocupando o território e montando as primeiras casas, trazendo as primeiras famílias para viverem aqui, para construírem suas casas e de fato ir ocupando o território para que os franceses não chegassem. Os franceses já nesse tempo já tinham avançado bastante no Maranhão, quase todo o território que a gente conhece como Maranhão já tinha sido ocupado pelos franceses e aí a coroa portuguesa diz assim: olha, Martim, você que já fez seu trabalho no Ceará, você já começou a povoar, você já montou o forte, agora está na hora de você lutar contra os franceses. E é isso que acontece. O Martim Soares Moreno sai do Ceará, vai para o Maranhão lutar contra os franceses. E as primeiras batalhas ele ganha, certo? Fazendo com que ele receba diversas medalhas de honra de Portugal. Só que ele não volta para o Ceará, ele se instala em Recife, no Pernambuco. Depois de lá, ele vai embora para Portugal de volta, morre por lá mesmo e não volta mais ao Ceará, certo? Então, a segunda tentativa feita por Martim Soares Moreno é a tentativa que acreditam que deu certo, né? Que é quando a história do Ceará começa a ser contada de fato enquanto colônia. Enquanto capitania, ou enquanto capitania não, perdão, enquanto província, né, território ocupado oficialmente pelos portugueses. Bom, essa foi a primeira parte da nossa historinha sobre o Ceará e sua colonização. Lembrando que a colonização do Ceará, ela não para por aqui, ok? Beijos, por enquanto é isso. E no próximo vídeo a gente vai ver sobre os holandeses aqui no Ceará, que também vão ter uma participação e eu vou explicar no próximo vídeo como se deu e por quê. Beijo, fiquem com Deus.